Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga e eu quero conversar com você hoje sobre o preço da ignorância. Eu costumo dizer que o preço do conhecimento ele é caro. Para você adquirir conhecimento, você precisa estudar, você precisa investir tempo, você precisa abrir mão de diversões, né, de situações de diversões. Então, o preço do conhecimento é caro, porém o preço da ignorância é imensamente mais caro do que o preço do conhecimento, tá? Eu quero te contar uma história que aconteceu comigo, que foi uma história real. Por volta de 2012, mais ou menos, eu trabalhava num banco e aconteceu que, num período de muita chuva, o auxiliar, né, de serviços gerais, ele chegou lá no... Ele chegou para trabalhar na agência onde eu trabalhava e ele chegou muito cabisbaixo, muito preocupado. As pessoas notaram e começaram a conversar com ele. E ele falou que ele morava num barraco perto de um rio, né, que era o rio Tegipió. Quem mora aqui na região de Jaboatão, dos Guararapes, na região de Recife, sabe do que eu estou falando, sabe? Ele morava ali numa região que é conhecida como Sancho, né? Então ele morava naquele local e ele morava muito próximo de um rio e nessa chuva o rio transbordou e ele perdeu tudo na casa dele. Ele perdeu absolutamente tudo. Apenas a casa dele ficou de pé. A casa dele era feita de madeirite, né? Então era uma casa realmente muito humilde. E era a realidade dele. Na casa dele só ele trabalhava, a esposa não trabalhava. E ele tinha filhos, inclusive, e todos viviam numa realidade muito precária. O que aconteceu foi que as pessoas se mobilizaram, as pessoas da agência bancária onde eu trabalhava se mobilizaram e estabeleceram um valor lá, tipo, sei lá, 50, 100 reais, alguma coisa assim, para fazer uma cota, né, para juntar esse dinheiro. Todo mundo fornecia esse valor e entregaram a ele para ele recomprar os móveis da casa dele. E o que aconteceu basicamente foi que eu realmente fiquei muito tocado por essa história. Eu não participei dessa cota, né? Aqui em Recife nós chamamos de cota. Eu não sei exatamente como é que você chama no seu estado. Eu não participei disso. O que foi que eu fiz? Eu encontrei uma carroça de espetinho, que em alguns lugares do país o pessoal chama de churrasquinho, né? Talvez você não saiba, mas, por exemplo, naquele período ali, uma pessoa que trabalha com churrasquinho, né, com espetinho, ela conseguia tirar naquela época entre 1.000 a 2.000 reais por mês, dependendo da localização que ela estivesse, né? Então, eu comprei essa carroça de espetinho, o valor foi de 600 reais na época, e coloquei no carro, né, que eu tinha um reboque. Eu coloquei no reboque e fui até a casa dele para levar, para presenteá-lo com essa carroça. E aí o que acontece? Eu cheguei lá, expliquei para ele, eu falei, olha, você vai montar um espetinho aqui na frente da sua casa, porque ele morava num beco, né? Então ele morava mais ou menos nesse beco, existiam de 4 a 6 casas. Ele morava na última casa, que era na sexta casa, inclusive era uma casa mais próxima do rio. Primeira casa a ser atingida pela enchente foi justamente a casa dele. E aí eu falei para ele o seguinte, olha só, você vai colocar esse espetinho aqui na frente, na saída desse beco. Você tem uma avenida aqui que é muito bem localizada, inclusive você tem um hospital aqui do lado, que é o Hospital Otávio de Freitas. Então, passa muita gente aqui no hospital, o fluxo de pessoas é enorme, então você vai colocar essa carroça de espetinho aqui. O que é que você vai precisar fazer agora? Você vai precisar correr atrás de um isopor, tá? Você vai precisar ir até um determinado local, que eu já falei para ele onde é que ele iria. Lá você vai comprar espetinhos, ou então você vai comprar carne aqui perto e vai fabricar espetinhos. E você vai, espetinhos ou churrasquinhos, né? E você vai ter aqui o seu próprio negócio. Lá você trabalha de segunda a sexta e você larga por volta das 5 horas da tarde na sexta-feira. Então, dá tempo de você chegar em casa na sexta-feira de noite e já colocar o seu espetinho aqui. E coloca no sábado também. Se você quiser, você ainda coloca no domingo.
Então, já que você teve esse problema na sua casa, eu aconselho que você faça isso durante pelo menos uns 6 meses, trabalhando intensamente, porque eu tenho certeza que dentro de pouco tempo, muito provavelmente você vai perceber que você não vai precisar nem morar no lugar onde você está. Então, o que foi que aconteceu? Eu queria destravar na mente dele a ideia de que ele, sendo ajudado, né, através da cotinha das pessoas, né, daquela mobilização que as pessoas fizeram, que era uma coisa importantíssima para ele, porque ele tinha uma certa urgência nisso aí, mas mudando a mentalidade dele, trazendo para ele uma nova oportunidade de negócios, ele iria aumentar a renda dele, e eu tinha certeza de que se ele colocasse aquele churrasquinho, aquele espetinho, ele conseguiria ganhar mais do que ele ganhava trabalhando de segunda a sexta. Se ele trabalhasse 3 dias, ele conseguiria ganhar mais do que ele ganhava trabalhando de segunda a sexta. O que aconteceu? Esse rapaz, eu soube que um mês depois ele vendeu essa carroça de espetinho por um valor de R$ 400. Eu não disse a ele o valor que eu tinha pago, né, de R$ 600, mas ele vendeu o espetinho no valor de R$ 400 para outra pessoa. Pegou o dinheiro de R$ 400 e colocou dentro de casa. Então você veja assim, ó, a ignorância da pessoa, aquela história, cavalo selado não passa 2 vezes. Eu costumo dizer que eu tenho um conceito, apesar de não jogar na loteria, mas eu tenho um conceito de acertar na loto, que é quando uma oportunidade única se apresenta para uma pessoa que pode fazer com que essa pessoa ganhe liberdade financeira, por exemplo, né? Qualidade de vida, fazer com que essa pessoa, por exemplo, fique mais tempo com seus filhos, trabalhe mais próximo de casa, ou seja, tenha qualidade de vida e consiga ali uma certa liberdade financeira, aumentando os seus recursos, transformando a sua vida como um todo. Então, isso para mim, eu costumo dizer que isso é acertar na loto. E na minha opinião, essa pessoa acertou na loto e jogou a oportunidade fora. Eu fiquei muito triste depois, né? Não por causa de mim, mas eu fiquei muito triste porque eu sabia que essa pessoa tinha perdido uma oportunidade única. Anos depois, eu encontrei com esse funcionário e conversei um pouco com ele. E, para minha surpresa, ele ainda estava da mesma forma, morando no mesmo lugar, e ele ainda estava no mesmo emprego, se contentando com pouquíssimas coisas, e ele não tinha conseguido mudar de vida, né? Então fica aí essa lição. Eu decidi contar essa história porque eu lembrei disso essa semana. E eu quero dizer para você basicamente o seguinte: é um pensamento que eu estava tendo enquanto eu estava andando na rua nessa semana. Eu fui comprar um livro e aí, quando eu estava voltando, eu estava pensando justamente nisso, né? Existe um preço para você pagar quando você quer adquirir conhecimento. Porque, por exemplo, esse dinheiro que eu gastei comprando esse livro, aliás, eu comprei 2 livros, inclusive, de psicanálise. Esse dinheiro que eu comprei gastando esse livro, eu poderia ter utilizado para fazer qualquer outra coisa, comprar roupas, fazer um serviço no carro que eu estou precisando agora. Então, existe um preço do conhecimento, porque você precisa abrir mão de muita coisa. Mas o preço da ignorância, o preço que você paga pela ignorância é muito, muito, muito maior. Então, eu fico aqui com essa reflexão para você. Muito obrigado a todos. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Eu não vou cortar esse vídeo, tá? Porque é uma coisa que eu estou me libertando do perfeccionismo. E eu aconselho, inclusive, a você a se libertar do perfeccionismo, porque isso não leva a lugar nenhum, tá? O feito é melhor do que o perfeito. Então, não vou cortar esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Comenta aqui abaixo, né, alguma oportunidade que apareceu na sua vida que você acabou desperdiçando, né? E compartilha esse vídeo com outras pessoas também que precisam dessa informação, tá? Forte abraço e até o próximo vídeo.